O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar dos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho da mulher que foi pega em adultério é um Evangelho que tem suas características próprias dentro do Evangelho de São João, a tal ponto que os estudiosos afirmam que talvez este trecho do capítulo não tenha sido escrito por São João, mas seja um fragmento, uma perícope do Evangelho de Lucas, porque o estilo narrativo, a forma de se expor é bem típica de São Lucas e não de São João. Só digo isso para vocês entenderem que dentro dos estudiosos tem também essas teorias. Para nós, isso não tem muito significado, no sentido que está no Evangelho de São João, a igreja acolheu como parte do Evangelho de João, e é como parte do Evangelho de João que nós vamos lê-lo, porém sabendo que tem essa peculiaridade, esse jeito diferente, porque São João, quando ele narra as coisas, narra sempre de forma meio repetitiva, não é? É uma espécie de espiral, onde ele volta sempre ao mesmo assunto, porém de forma mais profunda. Aqui não, é mais direto, mas atento para a psicologia do momento. Tendo dito isso, como é que nós podemos ler esse Evangelho? Em primeiro lugar, essa questão da psicologia. Ou seja, imaginemos uma mulher que foi pega em flagrante. Se foi flagrante porque o homem não veio, sei lá, porque talvez era mais forte e conseguiu escapar. Não sei, não vamos aqui inventar detalhes que não conhecemos. O fato é que trouxeram somente a mulher. Mas essa mulher não deve ter chegado ali muito pacificada. Jesus estava ali na esplanada do templo e de repente um alvoroço de gritos, esperneios. A mulher sendo arrastada, certamente não com muita cortesia, mas já sofrendo violência, sofrendo bastante os seus acusadores. Essa mulher chega aos pés de Jesus. Ora, não precisa dizer muito para dizer que o clima
Era um clima de grande tensão. Jesus, então, que conhece como funciona a nossa cabeça, o que ele faz? Faz um gesto desconcertante. Se abaixa e começa a escrever na areia, no chão. Ora, vejam, esse gesto, alguns autores começam a fantasiar a coisa e dizer que Jesus começou a escrever os pecados das pessoas que estavam ali. Mas isso não é necessário. O fato é que Jesus começa a escrever e então todos perplexos acalmam os ânimos, vão se acalmando. Porque aquilo era uma armadilha contra Jesus. Como assim? Porque ali, naquele contexto, o povo de Deus estava sendo subjugado pelos romanos e a lei dos romanos impedia, proibia que os judeus condenassem alguém à pena capital, ou seja, à morte. Os judeus não tinham poder de condenar alguém à morte. Então ali eles colocaram Jesus numa encruzilhada. Se Jesus disser, ela é adúltera, a lei manda condenar à morte, então pode condenar, pode apedrejar, os judeus teriam alguma coisa para acusar Jesus. Porque poderiam ir lá dizer para os romanos, está vendo, esse homem aí manda fazer a pena capital, manda apedrejar até a morte, mas nós sabemos que os romanos proíbem, portanto ele é contra César. Por outro lado, se Jesus dissesse, não apedrejem, ao mesmo tempo Jesus estaria numa enrascada, porque eles poderiam acusá-lo e dizer, está vendo, ele é desobediente, a lei manda apedrejar e ele não quis apedrejar. Então o que faz Jesus? Acalma os ânimos, começa a escrever. Quando eles insistem, Jesus então, com os ânimos mais acalmados, se levanta e diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Fiz questão de narrar tudo psicologicamente, para que você entenda como é que nós devemos fazer quando estamos com muita raiva de uma pessoa, que nós estamos querendo matar uma pessoa. Você deve fazer aquilo que Jesus fez. Primeiro, se acalme. Não tome decisões quando o seu sangue está fervendo. A ira é um péssimo conselheiro. Na maior parte das vezes, as pessoas que tomam decisões no estado de cólera, de ira, decidem muito mal. Por quê? Porque a razão está obnubilada, está escurecida, você não enxerga as coisas. Então Jesus se abaixa e começa a escrever no chão, para acalmar as pessoas. Uma vez que as pessoas voltaram ao seu estado de razoabilidade, o que é que Jesus faz? Todo mundo que tem algo contra o outro tem uma premissa: ele é culpado, eu sou inocente. Eu quero justiça porque ele é sem vergonha e eu sou a vítima inocente. E Jesus crava os nossos pés no chão, mostrando que nós não somos inocentes. E começa a dizer, quem não tem pecado. Então, vejam que isso é uma coisa muito prática, para você fazer um caminho de perdão. Para você fazer um caminho de perdão, primeiro, se acalme, não decida com o sangue fervendo. Segundo, saia desse seu lugar de inocência.
Lembre que você vive da misericórdia de Deus. Você vive da misericórdia de Deus. Não é somente o outro que tem culpa. Não, mas o outro... Calma, tudo bem. O que eu sempre aconselho as pessoas a fazerem é o seguinte: imagine que você está diante do trono de Deus. Está diante de Deus, você e o seu inimigo, a pessoa que ofendeu você. Olhe para Jesus e diga: Senhor. E aí você decide se você vai pedir misericórdia ou vai pedir justiça. Porque a justiça ou a misericórdia vai ser aplicada a vocês dois, não somente ao seu adversário. E aí? O que é que você vai pedir? Justiça ou misericórdia? Claro que o outro fez coisas que não deveria, mas você tem a ficha limpa? Você nunca precisou receber perdão também? Nunca precisou de Deus ter paciência com você? Então, é isso que Jesus faz as pessoas começarem a pensar no próprio pecado e dizer: não, pera lá, eu também mereceria castigo. Então, é essa forma que Jesus nos ajuda através desse episódio que aconteceu na esplanada do templo, nos ajuda a perdoar. Primeiro, se acalme. Um pouco mais calmo, não esqueça de você. Você está fixado e hipnotizado no pecado do outro. Calma, não esqueça de você. Se afaste um pouco do pecado dele e entre em você e pense no seu próprio pecado. E então você verá que todos vivemos de misericórdia. E é assim que você poderá então julgar o irmão. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos.